salvação ou suplementar para o cafeeiro. Quem vai estar passando para a gente esses dados agora é o Rodrigo Naves. Ele é companheiro nosso aqui da Fundação Pro Café, pesquisador, atua bastante na área de irrigação, com diversas experiências de irrigação já há um bom tempo, na área também de fungicidas, é formado na UFLA em engenharia agronômica, fez mestrado em fitotecnia também, e a palavra contigo, Rodrigo. Obrigado, Lesão. Bom dia a todos. Vou comentar um pouquinho com vocês irrigação e salvação e suplementar a cultura do café, mostrando alguns sistemas de irrigação que a gente tem utilizado no sul de Minas. Dois experimentos, um que foi finalizado em 2012 e um que está em andamento, e complementar um pouco da palestra que o Alisson falou da parte de clima. Bom, a importância da irrigação. Algumas regiões mais quentes, mais secas, como o Alisson disse, a mesma região de Pirapora, houve uma ampliação para essas áreas, nessas regiões cafeeiras, aumento de déficit hídrico em regiões consideradas áridas, como o sul de Minas. Esse déficit hídrico está se tornando bastante constante aqui na nossa região, e a gente tem dado uma importância muito grande ao uso da irrigação. A irrigação cresceu aqui na nossa região e tem mostrado retornos produtivos e vantajosos. A irrigação também a gente considera que ela não deve ser com uma maneira somente de aplicar água e para a gente reduzir o déficit hídrico. A gente tem condições de manejar ela de forma correta e utilizar ela com outras ferramentas para a gente aumentar a produtividade e aumentar a rentabilidade do produtor. Ela facilita outras práticas e também elimina esses riscos climáticos, principalmente ocorrido esse ano. A gente consegue fazer uso da fertirrigação, da quimigação, que é os produtos fitossanitários aplicados via água. Nesse último ano, a gente teve um déficit hídrico bastante severo, nunca visto aqui na região, na fase de granação, com perdas significativas que o Alisson já mostrou para os senhores. E em regiões consideradas livres desse tipo de déficit, né? E é esperado como um fenômeno excepcional, né? Mas chama atenção para a gente estar cada vez mais buscando o uso aí, quem tem água e tem condição de usar o sistema de irrigação. Pelo menos, né, nessa modalidade que a gente chama de modalidade suplementar ou de salvação. Períodos importantes de falta d'água para os cafeeiros, a gente considera 3 períodos críticos. O primeiro, no início do período chuvoso, as precipitações acabam atrasando, só começando aí final de novembro, dezembro, e isso tudo prejudica esse pegamento da florada. No final do período chuvoso, com o término das chuvas mais cedo, as chuvas parando mais cedo até o período de abril, a gente antecipa esse momento crítico de o déficit vai se aumentando e às vezes acumula aqui com o início do período chuvoso. E em veranicos, como ocorreu esse ano, em janeiro e fevereiro, esse veranico bastante significativo. Tipos de irrigação, quanto ao nível de uso, uma irrigação tecnológica, nessas regiões mais quentes, uma irrigação intensiva, sistemáticas, e aqui no sul de Minas a gente acredita que essa irrigação suplementar e de salvação funciona bem. Quanto ao modo de distribuição, em área total, o sistema de aspersão, onde você está irrigando uma planta e o meio da rua, e de forma localizada, a gente tem bastante utilizado nos nossos ensaios, que é o sistema de gotejo, aqui na Fazenda Experimental de Varginha. Também temos o pivô-lepa, a microaspersão, microjet, tripa, e as mangueiras perfuradas, que é uma tecnologia que a gente vai mostrar para vocês. O sistema de irrigação, vamos falar um pouquinho do gotejamento. É um sistema com operação bastante facilitada, a gente tem um controlador, você põe a lâmina que você quer, ele controla, você não precisa daquela mão de obra típica de alguns sistemas. Economiza bastante água que você está irrigando na rua. O custo de implantação é bem mais elevado, em torno aí de R$7.000, R$8.000 a hectare. Exige uma tecnologia de manutenção, você tem que estar fazendo uma lavagem do sistema, fazendo uma cloração, evitando os entupimentos, mangueiras que cortam, outras pragas que atacam a mangueira, e ela não se adapta a outros cultivos alternativos intercalares.
Uma foto aí para ilustrar. Microaspersão é um consumo de água ligeiramente superior, o custo da implantação é bem mais baixo, em torno aí, a gente tem calculado em torno de R$ 4.000 por hectare, menor manutenção e distribui bem a água também. É uma foto para ilustrar aqui os microjets, né, são microaspersores na linha do café também. Aspersão em malha, um custo bem menor, em torno de R$ 2.000, maior consumo de água, você vai estar irrigando no meio da rua também, atende bem a esses períodos críticos, você consegue fazer uma reposição mais rápida. Aqui é só um exemplo, as aspersores são colocadas a cada 30 metros, 11 aspersores por hectare, uma vazão de 7 a 10 metros cúbicos por hora. A gente faz a instalação com tubos aí de 50 milímetros, abrindo o aspersor por tubo por vez. Aqui é um esqueminha do aspersor, um esquema de distribuição na rede. A cada 30 por 30 a gente vai com um aspersor, é só um tubo da principal, da linha secundária, a gente vai fazendo a troca dos aspersores. Aqui é uma tabela desse aspersor da Agropolo, onde a gente tem a pressão aqui. Essa pressão de 28 vai dar uma vazão de 8 metros cúbicos e um diâmetro de 48 metros. Mangueiras perfuradas, o Matiello mostrou bastante, tanto no dia de campo de Boa Esperança quanto de Varginha, com um custo bastante baixo, uma economia de água, uma aplicação também localizada, instalação bastante simples, é um projeto que custa, dizer, em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, mas exige bastante mão de obra. A distribuição é feita em tubos normais, com conexão de engate e rato, e essas mangueiras flexíveis a cada 50 metros, com terminais na ponta de 10 metros, com furos de 1 milímetro a cada 30 centímetros. Se a gente coloca uma quantidade muito boa de litros por metro, 40 a 60 litros por metro, em 5 a 8 minutos. Aqui é para ilustrar, a gente tem a linha principal com os engates de rato, a mangueira cristal e as mangueiras tipo um tubo cego, com uma perfuração aí a cada 30 centímetros nessa parte final. Então aqui a parte final tem os engates de rato, só que você tem que estar manejando aquilo ali, irriga um pedaço, depois passa para o outro, então existe bastante mão de obra, mas com um pequeno produtor, a agricultura familiar funciona bem. Agora vamos entrar na parte do primeiro ensaio, que a gente chama de irrigação e fertirrigação convencional versus sequeiro. É um catuai vermelho 144, 3,570, plantado em 2006, meio hectare. É o delineamento com DBC, 5 tratamentos, 7 repetições e gotejo. Aqui é uma foto do sequeiro de formação, onde a gente observa que o sistema radicular mais em profundidade, né, ele buscando água e nutrientes, bem diferente do sistema com gotejo convencional, onde ele tem uma ramificação muito grande de raízes e está concentrado mais na fase superficial, principalmente aí na fase de formação. Aqui essa lavoura foi plantada em 2006, pegamos 2 déficits hídricos, 2006 e 2007, ela não formou direito, a gente teve que fazer uma molhação nela para não se perder as plantas, ela florindo, a primeira produção e depois após a primeira produção. O gotejo convencional na formação, a primeira florada, a produção e como que ela saiu para a segunda safra. Então, nesse primeiro ano, 2006, 2007, com bastante déficit hídrico aqui na região, o sequeiro produziu 12 e o irrigado 47. Nesse primeiro ano, deu 35 sacas a mais. Já no segundo ano, a gente, de 2008 para 2009, o sequeiro não tinha produzido nada, né? Na vista geral do ensaio, tratamento com uma linha de gotejo e o tratamento sequeiro, praticamente sem diferença. O que aconteceu? Produção 68 sacas para o sequeiro e 70 para o irrigado. Só que o sequeiro produziu e ele esgotou novamente, enquanto a gente observa que as parcelas irrigadas, com bastante folhamento, bem tratadas, isso aqui é uma parcela de bordadura que simulava o sequeiro. Aqui outra foto para ilustrar, né? Parcela irrigada. Já então, em 2010,
o sequeiro que tinha produzido bastante voltou a cair de forma intermediária e o irrigado de 70 manteve uma média mais alta. Nesse ano aqui deu 34,1 sacas a mais. 2011, o sequeiro não tinha produzido nada, voltou a produzir, e enquanto o irrigado 62 pulou para 69, nesse ano ele perdeu aí a produção com relação ao sequeiro, menos 7,3 sacas. E já em 2012, na última safra, o sequeiro de 76 voltou a produzir 64 e o gotejo de uma linha 69 voltou a produzir 79, com um incremento aí de 15 sacas. Aí você somando esse saldo, a gente chegou numa média de 5 safras, 50 sacas para o sequeiro e 66 sacas para o irrigado. Esse ensaio foi finalizado em 2012 e ele encerrou aí com 32% de incremento de produção do irrigado em função do sequeiro. Aqui é para a gente ilustrar, a gente tem o sequeiro, que é a linha marrom, é um ano baixo, né, devido aos 2 anos de déficit hídrico, um ano alto, um ano médio, um ano alto e um outro ano médio. E já o que a gente observa no gotejo convencional, as médias sempre mais elevadas, né, um ano bom também, outro ano bom. Então, o que a gente tira de conclusão? No irrigado, a gente tem uma bianualidade, mas ela é bem menos acentuada, já bem diferente do sequeiro, onde a gente tem esses níveis críticos de diferença de produção de um ano para o outro. Segundo ensaio, diferentes lâminas de irrigação e fertirrigação em cafeeiros aqui no sul de Minas. É um ensaio que está conduzindo aí, a gente está conduzindo ele desde 2011, eu, Gabriel, no campo, e nós tivemos a colaboração do Tiago e do Lucas, que são bolsistas, que estão aqui com a gente, são estagiários que estão graduando na Engenharia Agronômica do MUNES, e deram uma contribuição nesse experimento para a gente nas avaliações desse ano. É um catuai amarelo 62, plantado em 2011, 3,70 por mês, gotejo, com e sem fertirrigação. A gente começou a irrigar ele no segundo ano. Então, o primeiro ano de 2011, todas as parcelas estavam se comportando como sequeiro. Aqui é uma foto da casinha de bomba, das fertirrigações, a bomba, os filtros, o controlador, os solenoides de cada ensaio, a vista geral do experimento, tirada 27 de 8 de 2012, então foi plantado em 2011 e começamos a manejar ele com irrigação e fertirrigação em 2012. Tratamentos: a testemunha, a irrigação padrão nossa, mais adubação convencional, adubação de solo, o fertirrigado padrão, para a gente comparar se tem diferença de adubar convencional e irrigar, e 5 lâminas, 4 lâminas diferentes, que são fornecidas de acordo com o evapotranspiração, que é calculado na estação meteorológica. Então, um exemplo: a estação calculou que perdeu 4, a gente vai repor 4 milímetros aqui na dose de 100%, aqui vamos repor 2 milímetros e aqui sucessivamente. Aqui é uma vista geral do experimento antes da primeira florada, a foto tirada 19 de 9 de 2012. Aqui é uma parcela de bordadura que se comporta como sequeiro e aqui algumas plantas irrigadas. Parcela irrigada, plantas mais desenvolvidas ao lado da parcela de sequeiro, 14 de 3 de 2013, uma parcela irrigada. Aqui está o Edinho, que trabalhou com a gente aqui há alguns anos, e a parcela de sequeiro, a diferença de altura e vigor das plantas. Tratamento de sequeiro antes da primeira florada e o tratamento irrigado aqui com a vista mais aproximada dos ramos. Aqui foi o manejo que foi feito no primeiro ciclo de irrigação, 12-13, manejo do Procafé, 60 milímetros, o fertirrigado com 50%, 108, e o 125, 270. Aqui é uma vista geral do tratamento 1, o sequeiro, primeira produção, tratamento 2, primeira produção, tratamento 3, tratamento 4, tratamento 5, tratamento 6
e esse é o tratamento 7, que é um tratamento que ele, nessa fase inicial, ele foi prejudicado por alguma coisa que a gente ainda não conseguiu identificar. As fertilizações ocorreram de setembro a março, totalizando 19 nesse primeiro ciclo. O segundo ciclo também seguindo mais ou menos esse mesmo padrão, 3 por mês, nesse período de setembro a março. Nos tratamentos 3, 4, 5, 6 e 7. O tratamento 1, testemunha, e o tratamento irrigado padrão mais adubação convencional, eles sempre receberam as adubações de solo. Primeira produção, a gente não teve um incremento muito grande dos irrigados, mas a gente observa que eles variaram aí tirando esses 7, que teve uma deficiência nessa fase inicial, variando de 21 a 25 sacas, contra 19 do sequeiro. Por que a gente não teve um incremento maior? Porque a gente começou a irrigar a partir do segundo ano. Se a gente tivesse irrigado desde o primeiro ano, a gente teria um incremento bem maior aqui e a testemunha ia manter nessa faixa. Aproveitando esse ano, o pessoal, o Lucas, o Thiago, que estão estagiando aqui com a gente, deram um suporte nesse ensaio. A gente já ia fazer algum tipo de avaliação de frutos, então a gente aproveitou a ideia deles, do professor Gustavo Nunes, onde a gente selecionou e coletou um ramo de cada parte das 3 plantas, né, terço superior, médio e inferior, coletou esses ramos, separou também do lado do sol da tarde e sol da manhã, e foram feitas aquelas avaliações que, como o Alisson mostrou. Eu não vou passar muito isso aqui, o Alisson já comentou. Em fevereiro a gente estava com um déficit de 73,54, 154 com esperança. O normal para a gente era estar com 100% de armazenamento, a gente estava com um déficit aí variando aí na casa de 70 milímetros aí do sul de Minas. Aí a gente fez as avaliações dos tipos de frutos, né? Fruto normal, o que a gente observou? Que nos tratamentos irrigados, 97, 92, 94, 98% dos frutos normais, enquanto na parcela de sequeiro houve uma variação de 80 a 68, uma média de 70% de frutos normais, além do sol da manhã ter mais frutos normais do que o sol da tarde. Então é outra observação que no sequeiro houve essa diferenciação. O sol da tarde castigou mais e deu menos frutos normais, enquanto no irrigado não houve essa diferença entre sol da tarde e sol da manhã. Fruto normal com espaço, também houve uma diferenciação, um grande índice, um índice maior aqui, em torno de 15% de frutos normais com espaço no sequeiro, enquanto nos irrigados a variação aqui de 0 a 2%. Fruto mal formado, também uma variação maior, de 9 a 5 no sequeiro, e os irrigados variando aí de 0 a 2%, mostrando mais uma vez o efeito da irrigação salvando esses frutos. Fruto xoxo, a variação aqui foi mais parecida entre o sequeiro, variando de 3 a 4%, e se a gente pegar aqui uma média dos irrigados também, eles ficaram na faixa, alguns tratamentos mais, outros menos, mas o xoxo deu mais ou menos dentro da média, tanto no sequeiro quanto no irrigado. Fruto preto, saiu errado o gráfico, mas também não houve muita variação, eles ficaram entre 0 a 1% de fruto preto, tanto o sequeiro quanto o irrigado. Maturação, o que a gente observa não só nesse ensaio, mas nos outros ensaios, que a testemunha de sequeiro, ela sempre apresenta menor porcentagem de frutos verdes, 77, e aqui estão os irrigados. Há uma foto aqui para ilustrar o sequeiro, na época que foi colhido, tratamento irrigado, aqui vocês observam que tem a maior concentração de frutos verdes. Esse ensaio foi colhido logo após o dia de campo, para a gente começar a tabular os dados. Quem tem irrigação sabe que ele tem que atrasar um pouco mais a colheita devido a essa maturação mais tardia. E o maduro, né, a gente observa que tinha um pouco mais também de maduro no sequeiro em comparação aos outros irrigados.
Peso dos grãos é uma outra característica avaliada, foi pesado 100 grãos, como o Alisson mostrou no trabalho dele, e o que a gente contabilizou? Era uma amostra, não foi feita da forma que o Alisson fez, de separar os frutos que afundaram, era uma amostra homogênea, mas mostrando que entre a testemunha que ia ter uma perda, se você pesar somente o fruto, ele deu 105 gramas, e se você pegar os irrigados, também dá uma média bem próxima de 100 a 105 gramas, mostrando que nessa fase que foi feito o ensaio, se você pegar para avaliar a porcentagem de peso, não havia diferença de um para o outro, mas mais para frente a gente vai mostrar que houve uma perda significativa na hora de fazer o rendimento. Então o rendimento foi feito, a gente pegou 1 litro, pesou esse café seco em coco, depois ele foi beneficiado, e o que a gente observou? Que nos tratamentos fertirrigados, a gente houve um rendimento aqui maior, de 40% até 48%, a testemunha ficando com 38% do rendimento dela, um rendimento menor, menos de 20%, e o irrigado padrão, com adubação do solo, também devido àquelas condições, foi feita a adubação na mesma da testemunha, ele tinha a lâmina, o problema é que ele não conseguiu aproveitar essa adubação devido ao grande estresse que a gente passou nesse momento. O ciclo 2013-14, aqui estão as lâminas da fertirrigação, do menor até o maior, e o tratamento para café. 2014, então o que a gente tirou de conclusão nesse ano? Testemunho com 26 sacas, o tratamento irrigado mais adubação convencional com a média de 40 sacas, o fertirrigado padrão um pouquinho mais, 42,9, e esses fertirrigados que foram distribuídos ao longo do ano, de acordo com a evapotranspiração, que receberam um pouco mais de água, a gente observa que eles tiveram um ganho um pouquinho maior, principalmente entre os 50% e os 75%, que a gente está acreditando que vai ser a lâmina ideal aqui para o sul de Minas. E aqui a média, onde a testemunha está após a segunda safra, está com 22, e os tratamentos irrigados aí, tirando esse 7 que está com esse problema desde a primeira safra, variando 32, 34, 41, 46%. Então, como considerações para as condições da fazenda experimental, nesses primeiros 2 ciclos, houve um desenvolvimento maior das plantas irrigadas e também um incremento de produtividade. E para a gente definir essas melhores lâminas de irrigação e fertirrigação, a gente vai ter que continuar esse trabalho por mais 4, 5 anos, até a gente poder ter mais produtividades aí por ano e concluir com essas médias. Aqui é um exemplo da testemunha de sequeiro no momento aí anterior à colheita, a irrigação padrão mais adubação convencional, fertirrigado padrão, esse de 50%, vocês observam que é uma planta um pouquinho maior também, 75% muito bom, 100% de evapotranspiração e os 125% que não se comportou bem desde o primeiro ano. Aqui é para ilustrar, eu acho que o Alisson comentou bastante, mas eu vou falar um pouquinho das precipitações. Aqui a gente tem a média de 74 a 2013, a média 1471, e de 98 a 2013 está 1407. Eu observo que está próximo da média, mas os anos azuis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dentro da média. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abaixo da média. E aqui a gente observa alguns déficits hídricos que prejudicaram o cafeeiro na safra futura, Aqui 99, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, que o Alisson mostrou, chegamos a um déficit de 272. A gente conduziu um ensaio aqui em 2006, um ensaio irrigado, que esse déficit aqui prejudicou bastante a produção de sequeiro no ano seguinte. Em 2010, 2011, 2012, um
déficit 155, 103,86, e já em 2013 tivemos um ano bom de chuva até dezembro. As precipitações, o Alisson já comentou, vou falar para vocês. Aqui a gente tem a média em azul, 74 em 2013 e 2014. Então, o normal era 281, janeiro choveu 47, fevereiro normal é 186, choveu 12, e março 177, choveu 117. Daqui para frente está bem próximo à média, né? Mas como chove menos, a diferença fica pequena. Mas o problema foi realmente aqui nessa reposição que a gente não teve. Precipitações, aqui é o acumulado do ano. O normal para a gente era ter chovido mais de 800 milímetros. Não choveu nem 300. Então, é a preocupação que ele mostrou dessa condição de chuva que não ocorreu, né? A perda para essa safra já aconteceu, e para a safra futura a gente tem que aguardar o que vai acontecer, se vai voltar a chover regularmente ou não. O que a gente observa que algumas plantas que não vieram com uma produção tão alta nesse ano, essas chuvas que ocorreram em junho, julho, que a gente acredita que vai ocorrer em agosto, quando a planta está esgotando, está vindo uma chuva, ela tende a se recuperar um pouco, mas que a perda já ocorreu e continua ocorrendo, isso é certeza. E só fazer uma propaganda do boletim de aviso que a gente publica mensalmente, é uma parceria junto com o MAPA. A gente já tem ele aqui no sul de Minas, Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho, e no Triângulo Patrocínio Araxá e Araguari, e possivelmente a gente vai inserir em Franca no próximo ano. Aqui é a estação lá de Varginha, a última estação instalada no Triângulo em Araguari. São os dados climáticos dessa estaçãozinha meteorológica que a gente utiliza para fazer o cálculo da irrigação também. Ela coleta as precipitações, temperatura, umidade, radiação, faz o cálculo e a gente tem uma planilha que corrige esse cálculo. Então a gente consegue fazer o balanço hídrico para projetar a parte de irrigação, gera esse gráfico. Os talhões são escolhidos ano a ano, variedades catuaína, do novo, carga alta, carga baixa. As amostragens são feitas mensalmente, e a parte de desenvolvimento também, o crescimento da planta, a parte de folhamento é avaliada mensal. A parte de doenças, ferrugem, bicho mineiro, broca, ácaro, os dados são tabulados e são gerados os boletins. Então, em julho de 2014, aqui no sul de Minas está no boletim de número 191, é o déficit que o Atos já comentou: Varginha 124, Carmo de Minas 134 e Boa Esperança 164. Aqui a gente tem a parte de número de nós, o crescimento está mais ou menos dentro da média, um pouquinho inferior aqui. O enfolhamento está variando aqui dentro da média. E esse ano a gente começou a avaliar lavouras esqueletadas. Então a gente separou algumas áreas e estamos avaliando também o crescimento dessas lavouras. Aqui é uma simulação, considerando aqui para Varginha uma evapotranspiração, uma precipitação média, a gente pode chegar em um déficit de 150, 150 e poucos milímetros, considerando evapotranspiração e chovendo dentro da média. E considerando a evapotranspiração média, que é normal, de agosto 50 e setembro 65, a gente terá uma perda de mais 115 milímetros. Só que o normal, em agosto e setembro, a gente tem uma precipitação, somando os 2 meses, de 20 mais 70, de 90. Se essa chuva não ocorrer, poderemos chegar a esse déficit aqui de 250 milímetros aqui para o sul de Minas, aqui na região de Varginha, e mais drástico para a região de Boa Esperança. Também fornecemos o gráfico de temperatura. As precipitações a gente observa sempre esse ano abaixo da média, e a precipitação acumulada, a média era para estar aqui com 800, nós estamos com 300. A parte de doença, que o Alisson comentou também, na fase inicial, janeiro, fevereiro e março, a infecção baixa,
mas agora o nível de infecção, principalmente da ferrugem, no esqueletado sem tratamento, 92% de infecção, e na média, adensado e largo, carga alta e baixa, média de 58%. A gente gera esse gráfico de ferrugem também, mostrando a média de 99 a 2012, o ano anterior e o ano atual. Então está praticamente um pouco superior à média histórica e inferior ao ano anterior. Fornece um alerta geral, falando um pouquinho do clima, da praga e doença. E isso tudo está dentro do site da Fundação, onde você pode clicar aqui, Boletim Sul de Minas e Triângulo Mineiro, e acessar essas informações. E quem quiser, depois a gente vai passar uma lista que pode cadastrar os e-mails para a gente estar enviando esses boletins mensalmente por e-mail. É uma equipe que começou esse boletim, o Miguelzinho, o Wander, o Léo, e hoje é o Roque, o André e eu. A parceria. E era isso, gente. Agradeço aí a atenção e estamos à disposição.